Olá, pessoal. Como vocês estão? Começando aqui mais uma live. Tô meio perdida nesses botões aqui. Peraí. Quem já tá aí, vai dando um oi pra mim. Tô esperando uns minutinhos pro pessoal chegar. Boa noite, Maria Eduarda. Boa noite, Marco. Boa noite, Jane. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Então tá, que bom ter vocês aqui comigo, conosco hoje, né? Vamos começando a nossa oração, daí aos pouquinhos a gente já vai iniciando a nossa exposição e vamos vendo então o tema de hoje, a conclusão desse tema da semana, né? E dando os recadinhos iniciais, tá bom? Vamos fechando os nossos olhos, concentrando nosso pensamento em Deus e respirando bem fundo. Vamos acalmando o nosso coração e a nossa mente, nos conectando com Deus. E te agradecemos, Pai, por estarmos aqui reunidos nesse horário, tendo esse momento para nos esclarecermos sobre mais um ensinamento de Jesus. Que possamos, Pai, estarmos focados e absorvermos ao máximo o assunto preparado para hoje e que ao final dessa exposição a gente possa estar muito melhor, muito mais leve, muito mais tranquilos e mais conectados contigo. Agradecemos aos nossos anjos de guarda, aos mentores que estão perto de nós neste momento e a toda a espiritualidade amiga que trabalhará as nossas energias, a nossa água fluidificada, enquanto nós estivermos nesse momento de estudo da noite de hoje. Imensamente gratos, Pai, por esta oportunidade, pedimos autorização e damos por aberta a exposição doutrinária de hoje. Que assim seja. Então tá, para quem tá chegando, Fabiano, Sandra, Maria Regina, olá, olá, olá a todos. Antes da gente começar, aqueles recadinhos de sempre que são importantes, né? Para quem não curte ainda a nossa página, curtam a nossa página, que isso é bem importante. Compartilhe os vídeos que vocês acharem legais, que vocês gostam, para aquelas pessoas que ainda não conhecem a nossa página, né? Então, compartilhem, porque aí a gente vai estar semeando bem aí por toda essa internet, essa rede virtual. E também curtam lá a nossa página no YouTube, no nosso canal do YouTube, tá? Também é legal, porque todas as palestras que estão aqui depois vão para lá. E aí é bem mais fácil da gente acessar, da gente ver qual que a gente ainda não assistiu, né? Então é bem importante também vocês curtirem o nosso canal no YouTube, tá bom? Então, dados os recados, também tem o IEE, não esqueçam, né, de divulgar também esse trabalho do IEE, além das palestras, toda segunda-feira, das 8 às 9, com o Marco e a Tânia, né, esse grupo que é descontraído, sem compromisso, mas que é muito aprofundado, assim, na doutrina, né, quem não tem ainda, não conhece a doutrina, tem muitas dúvidas, é sempre interessante ir nesse grupo, né? É um convite que a gente faz sem compromisso para ver como é que é, né? E se gostar pode ir sempre e pode convidar outras pessoas, é bem legal. Então vamos iniciando a nossa palestra de hoje, que é a finaleira, né, do tema Quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? Esse tema que a gente viu com o Jean
e com a Tânia, e que eu espero poder fazer uma boa conclusão aí para vocês. Quando a gente lê essa frase, né? Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Quando Jesus fala lá na passagem de Marcos e de Mateus, a gente fica se perguntando, poxa, mas Jesus não considerou a sua mãe e o seu irmão como parte da família? Enfim, né? O que aconteceu ali? Deu algum enrosco naquela família? E, na verdade, a gente sabe que Jesus sempre pegava as oportunidades, né, que vinham no seu cotidiano para nos ensinar. Então, Jesus, ele quis se referir a essa frase, né, a essa pergunta, a precariedade dos laços de sangue, né, desses laços corporais, e estabeleceu também a fórmula do amor, né? Então, ele quis nos dizer que o amor, ele não pode ser pensado naquele sentido amplo, né, de amor fraternal, de amor com todos, mas também deve ser pensado no amor dentro da família, né, em todas as circunstâncias. Esse amor deve ser exercido. Por isso que a gente fala, né, e os ensinamentos de Jesus todos trazem essa base que a gente deve observar e ajudar fraternalmente, de coração, todos aqueles que precisam, todos aqueles necessitados. E isso inclui, primeiramente, a quem convive com a gente no nosso lar, né, na nossa encarnação, que é a nossa família de sangue, a nossa família corporal. Então, por isso que Jesus nos traz, então, esse ensinamento, se questionando quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Porque, na verdade, ele sabia, né, que os irmãos de Jesus, apesar de terem um atrito muito grande com ele em relação ao que ele era, ele os reconhecia como irmãos, reconhecia Maria como sua mãe, tinha todo o respeito por ela e amor, né? Mas ele se aproveitou desse ensinamento, porque ele fala essa frase quando ele está numa casa lá, né, junto com seus apóstolos, e tem muitas pessoas ao redor dele, e aí os familiares querem chegar próximos a ele, né, querem entrar na casa em que ele está, e como eles não conseguem porque tem uma multidão ao redor dele, ele faz esse questionamento. Então ele nos faz refletir, né, nos chama a essa reflexão sobre os laços de sangue, e que no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo Honrai o Pai e a Mãe, ele nos explica essa questão dos laços de sangue, dos laços espirituais, do propósito de honrar o pai e a mãe, né, do que é o honrar, tudo isso está lá nesse capítulo Honrai o Pai e a Mãe, como a gente viu nessas palestras durante a semana. Mas eu vou me ater aqui a nós entendermos o que é os laços de sangue e os laços espirituais. Por que é importante a gente saber disso? Porque isso faz com que a gente compreenda a nossa vida em família. Já é uma primeira compreensão mais aprofundada da nossa família, de quem está na nossa família nesta encarnação, né? Então, os laços de sangue, eles não estabelecem necessariamente vínculos entre os espíritos que ali estão, né? O espírito que nasce naquela determinada família, ele já existia antes da formação do seu corpo físico, porque todos nós somos espíritos que já reencarnamos muitas vezes antes dessa encarnação, né? E eu não digo isso porque eu tenho mediunidade de vidência ou algo do tipo, mas sim porque a gente tá numa morada que é de provas e expiações. E antes dessa morada que nós estamos agora, tem a morada que é um pouco mais inferior do que a nossa que a gente tá. Então, isso quer dizer que a gente já reencarnou várias vezes nessa primeira morada e agora estamos na segunda morada ou terceira morada, não se sabe, né? Se o planeta já está regenerado. Então, a gente com certeza já teve muitas e muitas existências, muitas e muitas reencarnações até o momento atual. Então,
a gente já vem há muitas encarnações e quando vem um bebê, um espírito novo, né, na família, não são os pais que criaram aquele espírito já está criado, os pais apenas geram o corpo físico, né, o envoltório corpóreo para aquele ser, para aquele espírito que virá então compartilhar, né, o convívio daquela família. E isso é importante porque nos mostra o papel dos pais nesse momento, porque esse espírito ele já tem uma bagagem, né, de vidas passadas, e os pais, como, né, tem toda a questão do planejamento espiritual que a gente já falou em algumas palestras, né, eles então recebem esse espírito para que, com a missão de desenvolver intelectualmente, moralmente esse filho, né? E fazer ele progredir. Por isso que pais, né? Ou que nem a Sandra falou para mim, educadores, né? Porque normalmente às vezes nem são pais, mas é o vô que cria, é a tia, enfim. Aquela criança, o convívio dela é todo baseado nessa missão que quem os colocou ao mundo, né, quem vai criar esse espírito, tem de desenvolver intelectualmente, moralmente esse espírito para que ele então possa progredir, possa evoluir na sua caminhada evolutiva que é eterna, né? Então deixa eu já ver aqui quem mais chegou. Deixa eu ver aqui. Peraí. A Yara, Margarita, Mariana, Andréia, Regiane, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Então, até aí, tudo bem. A gente entende que o espírito que está, então, vindo para essa família, e todos, né, que constituem essa família encarnatória, ela tá ali trazendo uma bagagem evolutiva de encarnações anteriores. E, oi, Eliane. E a gente então sabe que do papel então dos pais em conduzir esse espírito a um progresso, né, a uma ascensão. E aí falando de família, né, esse laço então de sangue, a gente consegue entender, né, que é o laço biológico, né, as famílias ali que são de sangue. E os espíritos que encarnam nessa mesma família, principalmente como parentes muito próximos, na maioria das vezes são espíritos simpáticos uns com os outros dessas relações anteriores. Então eles já vêm reencarnando como uma família há algumas encarnações. E aí isso é demonstrado através dessa afeição recíproca que um tem com o outro nessa vida terrena. Então a gente, analisando, a gente sabe, né? Aquele familiar que a gente tem mais afinidade, que a gente se fecha com as ideias, e aquele que a gente é bem diferente um do outro, né? E aí, nesse sentido, também pode acontecer de vir espíritos nascidos nessa mesma família que sejam totalmente estranhos uns com os outros, afastados por antipatias, né? E essas antipatias são antipatias anteriores também. Então, há uma história entre esses seres que são antipáticos nessa mesma família. E aí, pode se traduzir que essa família, então, está passando por uma aprovação nesta encarnação. Os que não são consanguíneos são aquelas famílias, então, que têm os laços espirituais, que são os verdadeiros laços de família, que são aqueles laços de simpatia, são aqueles laços de comunhão de ideias, quando as pessoas pensam com semelhança, né, tem os mesmos gostos, as mesmas afinidades. E esse laço, ele não se rompe só com uma encarnação, ele, né, envolve os espíritos antes, durante e depois das encarnações. Então é importante a gente entender que as pessoas que a gente é ligado, que a gente tem mais afinidade, provavelmente, né, porque a gente não sabe, a gente não lembra, são familiares espirituais nossos. E aqueles que a gente tem umas rusgas, que é difícil a convivência, são aqueles que a gente tem coisas a acertar com esse espírito, com esse ser, né? Então é importante isso porque já nos
nos traz uma visão diferenciada de família, entendeu? Em vez de a gente pensar, mas né, que esse sarna veio fazer na minha família? Ele tem um propósito ali e tu tem um compromisso para com ele também, de encarnações anteriores, que ainda não foi resolvido. E a família, como é um laço de puro amor, de convivência constante, é ali que a gente vai se acertar. Até aqui, tudo bem? Boa noite, Daniel. Yara, as perguntas. Yara e todos que estão aqui. Podem fazer perguntas que a gente vai recolher todas. E quarta-feira que vem a Tânia vai responder elas para vocês, tá bom? Não se preocupem, não ficarão sem respostas. Então, a gente consegue entender que há dois tipos de família: a família com os laços espirituais e a família com os laços corporais. As que são de laços espirituais, então elas são duráveis, elas se fortalecem pela purificação. Então, quanto mais a gente se depura, se aperfeiçoa, evolui, mais vai se unindo esse laço, né, uns com os outros. E já os laços corporais, eles são frágeis como a matéria. Então, eles se extinguem com o tempo. E muitas vezes eles se dissolvem moralmente, já na existência atual. Então, muitas vezes a gente vem junto na família, a gente demonstra moralmente divergências, um ensina para o outro aquilo que conseguiu, se reparam as pendências que tinham de existências atuais e se afastam, porque o laço ali da família é só para aquele momento, né? Só para resolver aquela situação. Só que Jesus quis tornar compreensível essa diferença para nós, e aí por isso que ele disse aos seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, a família pelos laços do Espírito, porque não necessariamente quer dizer que a nossa família espiritual está só no nosso núcleo familiar. Ela pode estar num amigo, num colega de trabalho, numa pessoa que frequenta um grupo de estudos, né? Pode estar em vários lugares, mas que a gente consegue ter esse convívio. Em algum momento da nossa encarnação, a gente encontra esse familiar espiritual e a partir daí o convívio, então, é constante, como se fosse um familiar de sangue. Por isso que Jesus trouxe essa diferença. E aí é importante que a gente entenda que os laços de sangue, eles são temporários, mas isso não desmerece esse laço. É importante que a gente não menospreze esses laços corporais, né? O Emmanuel, no livro Esperança, que até foi um livro que eu indiquei acho que na última palestra que eu fiz, ele nos diz que da importância desse laço, porque é muito fácil, normalmente, a gente fazer caridade para um estranho, para aquela pessoa que realmente a gente vê a necessidade, né? Ou para um amigo que é distante, um conhecido, né? A gente se engaja em ajudar o próximo nesse sentido. Mas quando está na nossa família, a gente sente mais dificuldade de ajudar. A gente muitas vezes julga mais quando está na nossa família do que quando está fora, quando não faz parte desse núcleo familiar. E isso é importante a gente analisar, porque deveria ser justamente ao contrário. Como o núcleo da família é o núcleo que mais gera amor, é ali que tem que começar a caridade também, para que todos estejam bem e ali, a partir dali, se possa expandir esse amor para os nossos conhecidos e para os desconhecidos também que necessitam de ajuda. Então, em casa, né, no nosso lar, parece que é mais constrangedor a gente fazer a caridade, né, do que estando na rua ou então se engajando num projeto de caridade ou numa ONG, né? E se a gente for parar para analisar realmente, né, quando é na nossa família, isso parece ser mais difícil, parece que não necessitam tanto de ajuda quanto a gente vê no de fora, né? E é justamente ao contrário, porque ali a caridade que mais é necessária dentro da nossa família é a caridade moral.
É a caridade do exemplo, é a caridade do amor, da tolerância, da paciência. É essa caridade que não nos exige ter dinheiro, que nos exige ter dedicação. E essa a gente já viu nas palestras anteriores, que é normalmente a mais difícil da gente exercer, mas é a que mais vai, digamos, contar pontos para nossa evolução, para o nosso melhoramento moral. Então, por isso que Emmanuel nos chama a atenção nesse capítulo do Livro da Esperança, da gente começar a caridade pela nossa família, né? Através da compreensão, através de exemplo. Muitas vezes a gente não consegue passar para os nossos familiares, principalmente quem não segue a doutrina espírita, né? Que não pensa assim como a gente. É mais difícil a gente passar um ensinamento moral, né? Mostrar tudo que a gente vê nas obras de Jesus e do Allan Kardec, né? Mas a gente pode mostrar através do nosso exemplo, através da nossa compreensão sobre a vida, através da nossa paciência que a gente tem com a pessoa e com a vida em si, com os obstáculos que aparecem no nosso caminho, né? Então, muitas vezes, quando a gente não consegue ajudar pela palavra, a gente ajuda pelo exemplo. E quando pelo exemplo também tá difícil, daí a gente ajuda pela oração, né, minha gente? Que essa aí é infalível. Porque aí a gente pede ajuda pros benfeitores espirituais e eles dão aquele gás para nos ajudar, né, nessa harmonia familiar, nesse amor que deve existir mesmo tendo laços de sangue, mesmo esses laços sendo só dessa encarnação, né? Isso é necessário, essa ajuda é necessária para que todos evoluam. A gente sabe que cada um tem uma evolução pessoal, mas um ajuda o outro, um puxa o outro nessa evolução. Então, se as pessoas que a gente convive na nossa família, a gente não se dá com ninguém, vamos parar e pensar, porque realmente a gente tem uma missão nessa família. A gente precisa se modificar para poder compreender quem estão ali conosco, para compreender quem está convivendo ali com a gente, o que a gente precisa fazer para que essa família também evolua, para que essas pessoas também cresçam e a gente consiga ter uma boa convivência, uma convivência baseada no amor. Tá certo, gente? E aí, ontem a Tânia falou também bastante sobre a questão da ingratidão dos filhos, né? Eu quero tocar um pouquinho nesse assunto também, nesses 10 últimos minutinhos, que, meu Deus, passa muito rápido. A ingratidão é fruto do egoísmo. Então, muitas vezes, quando a gente recebe uma ingratidão dentro da família, aí isso também é uma outra reflexão que a gente precisa fazer, né? Quando os outros fazem pra gente algo que a gente não gosta, não dói tanto, mas quando é o nosso familiar que faz, ou alguém que a gente gosta muito, daí machuca, né? É porque há muito amor ali para ser trabalhado. Então, quando a gente recebe uma ingratidão, a gente está recebendo só o egoísmo daquela outra pessoa. Então, quando o espírito, nesse sentido de família espiritual e família de corpórea, de sangue, né? Quando esse espírito que é, digamos, egoísta, ele deixa, não só esse, né? Todos nós. Quando a gente deixa a terra, a gente leva com a gente as nossas paixões e as nossas virtudes. Tudo que a gente melhorou, a gente leva com a gente, mas tudo aquilo que a gente deixou de lado e não trabalhou, a gente também leva com a gente. A gente não se isenta dessa parte. E aí, com isso, a gente fica lá pensando, né? Tendo um debate com a nossa consciência. E aí a gente acaba ou se arrependendo, né? E aí indo para esse caminho de luz e se aperfeiçoando e se arrependendo e tentando reparar, né? Buscando oportunidades para essa reparação, que é justamente voltar com essa pessoa que a gente teve o atrito e não resolveu, né? Ou a gente então fica lá remoendo os sentimentos ruins, né? O desejo de vingança, o ódio, e fica ali por bastante tempo até poder se dar conta disso. Então, por que isso é importante a gente entender? Para que a gente possa desatar esses nós, essas rusgas, esses atritos com os outros agora.
nesse momento, nessa oportunidade de encarnação. E aí a gente pode fazer isso, distribuindo o amor, fazendo a caridade, entendendo o outro. Isso é muito importante, porque agora que a gente sabe que aqueles que a gente mais se afiniza provavelmente estão com a gente para nos ajudar na nossa evolução, aqueles que a gente não se afiniza estão ali para que a gente resolva algo com eles. Nem que seja compreender aquela pessoa, né, perdoar pelos erros dela, pela imperfeição dela, né? E isso é outra coisa que é importante a gente refletir, que todos nós estamos evoluindo. Ninguém é perfeito. A gente não pode exigir a perfeição do outro, que o outro nunca erre, porque todos nós vamos errar, erramos, né? A gente é ainda espírito imperfeito e a gente está bem longinho de ser um espírito puro e perfeito. Então, se a gente puder, a partir disso, compreender e tentar acertar mais do que errar, tentar respirar quando a pessoa te tira do sério e não alongar a situação, mas sim tolerar, ter paciência, pedir ajuda, né, para que a gente possa então compreender esses outros espíritos que convivem na nossa família e que a gente nunca parou, muitas vezes, para tentar entender. A gente vai estar entendendo então quem é minha mãe e quem são meus irmãos, tanto dentro da nossa família quanto no externo, quanto nos convívios assim mais abrangentes, tipo no trabalho, na escola, na faculdade, né, no grupo de amigos, e mais, e ampliando mais até chegarmos a essa família universal que somos todos nós. Então, vejam como é importante a gente compreender esses laços de sangue e esses laços espirituais para justamente a gente poder aperfeiçoar, né, focar aonde a gente precisa melhorar. Quais são as virtudes dentro de nós que a gente precisa aflorar e desenvolver para poder ter esse convívio com essa pessoa e poder demonstrar para essa pessoa o amor que a gente tem por ela, pelo pedacinho de Deus que está dentro dela, se for tão difícil, mas entender que ela faz parte da nossa família universal. Ela pode não fazer parte da nossa família lá espiritual, aquela que está junto com a gente desde o início, mas ela pode fazer parte da grande família universal, dessa família que se chama humanidade. E aí eu trouxe uma frasezinha do Santo Agostinho, que tem nesse capítulo que a gente abordou essa semana, que é a seguinte: acolhei-os, né, os filhos, portanto como irmãos, auxiliai-os, e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que a seu turno poderão salvar outros. Então vejam que todo bem que a gente fizer para aquele familiar que está com a gente nessa encarnação, a gente vai receber esse reconhecimento da nossa verdadeira família. E a gente vai poder salvar esse irmão que faz parte da família universal, para que ele, a partir disso, possa salvar outros que virão com ele, outros que conviverão com ele também. Olha que bonito, como Deus é maravilhoso, né? Então, que a gente veja esses familiares com outro ângulo a partir de agora, né? Que a gente consiga tolerar mais, é a palavra certa, né? Porque as pessoas que convivem com a gente estão o tempo todo ligados, né? A família, aquele núcleo familiar tá o tempo todo com a gente. E às vezes a gente acaba sendo intolerante, acaba entrando em atrito por coisas que talvez não seja necessário um atrito. Claro que quando é necessário, quando a divergência é muito grande, é necessário que se esclareça. Mas aí a gente vai esclarecer com um diálogo baseado com o amor que Jesus nos ensinou. Deixa eu dar uma olhadinha aqui antes da gente encerrar. O que vocês colocaram aqui para nós?
Ah, sim, importante essa tua pergunta, Yara, né? Se a gente tem uma missão na família, mas quando parece que a gente não faz parte dela, será que essa missão acabou? Depende, né? Se é necessário a gente ainda ficar conviver com esses irmãos, né? Aí é porque ainda tem alguma coisa a gente esclarecer. Mas eu vou levar essa tua pergunta também, que eu vi a tua outra ali sobre a filha adotiva, né? Vou levar essas duas pra Tânia lá pra ela responder quarta-feira que vem. Que aí ela tem bagagem de conhecimento melhor pra te esclarecer essas duas questões que são bem interessantes. E vi aqui que o Sandro tá aqui também, a Sônia Soares, a Iônia, a Carolina, o Adão. E também a Margarita. Então tá bom, gente. Passou rápido esses 30 minutos, né? Mas acabou. Então, vamos nos concentrar novamente. Respirar fundo. E com os corações mais leves, mais esclarecidos sobre a nossa família, sobre o quão importante é nós convivermos com essas pessoas que estão envolvidas conosco só corporeamente, mas também aqueles que estão envolvidos conosco espiritualmente, que todo convívio é importante e todo bem e amor que a gente gerar para ambos os laços vão só trazer frutos melhores para nós. Somos agradecidos a Ti, Pai, por este momento, que nós possamos estar bem melhores. Agradecemos as energias que a espiritualidade distribuiu a cada um de nós que estamos escutando essa exposição neste momento. Agradecemos a proteção e pedimos então autorização para darmos por encerrada a exposição doutrinária de hoje. Que assim seja. Então, gente, um ótimo final de semana para vocês e um beijo. Até semana que vem. Tchau, tchau.